Passamos ao grande expediente. Concedo a palavra, pelo prazo de 20 minutos, ao deputado Jair Bolsonaro, PP do Rio de Janeiro. Senhora Presidente, meus companheiros, primeiro eu queria agradecer os 8 votos que tive por ocasião das eleições à presidência semana passada. É claro que eu me candidatei sem pensar numa possível eleição, até porque eu não tinha nada a oferecer para o seleto eleitorado, eu não tinha sequer uma bolachinha Mabel para oferecer para meus colegas, mas foi para ocupar o espaço. E a minha proposta maior era a questão do orçamento impositivo por ocasião das emendas individuais. E já assistimos na imprensa, nos jornais de hoje, o governo Dilma ameaçar o Congresso que caso os deputados antigos em especial, que têm emendas aprovadas no orçamento para esse ano, que deve ser sancionado hoje, não votem de acordo com a intenção do governo, essas emendas serão contingenciadas, ou seja, não serão liberadas. E essas emendas individuais, eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu espero vê-la andar no corrente ano, é a nossa maneira de restabelecer a nossa independência. Caso contrário, vamos continuar como em governos anteriores, refém do Executivo, ou seja, um parlamento que não tem identidade, que cada parlamentar é obrigado a fazer um jogo, né? Jogar a moedinha para cima, para ver se vota com o governo, para ter suas emendas liberadas, ou se não vota, o que vai dificultar em muito a reeleição dele lá na frente. Mas junto com isso, outras propostas do governo vêm, que depois que você cometeu aqui um deslize e não vota a primeira vez, o governo volta a cobrar tudo de você nas vezes seguintes. Como, por exemplo, a população hoje em dia está aí preocupada com o possível retorno da CPMF. Graças a Deus, eu sempre tive independência, meu partido nunca me cobrou nada em questão nenhuma aqui dentro, gosto de total liberdade lá, não só eu, como todos os parlamentares. Eu antecipo meu voto contrário à criação da CPMF, até porque esse governo hoje em dia, né, ele arrecada muito, levando-se em conta o que os 5 presidentes militares fizeram de 64 a 86, mas não se compara em obras o que os militares fizeram, comparando-se com o que acontece atualmente. Então esse é um caso que, em especial os jovens parlamentares, têm que pensar. Se querem ter liberdade, se querem sonhar com que suas propostas venham ser aprovadas, ou pelo menos votadas nessa casa, temos que ter independência do Poder Executivo. Até porque, né, eu acredito que o Judiciário não tem independência. Basta ver que o Supremo Tribunal Federal já tem 7 indicados por esse governo que está aí. E nós duvidamos de ações, né, importantes julgadas pelo Supremo. Até a questão de Cesare Battisti, um empate, muitos não entendem por que um governo quer manter um terrorista, um assassino, que praticou 4 homicídios na Itália, em nosso país. Preocupado com o quê? Que se porventura assinarem aí, concederem a extradição, ele vem abrir a boca e contar sobre terroristas do passado que hoje estão no governo? Essa é a preocupação do governo? Com toda certeza, parece que é isso. Já que conversamos um pouquinho sobre o regime militar, né, antes de entrar no assunto em si, eu queria dizer que acabei de ouvir aqui a leitura na Câmara, aqui, pela presidente da Casa aqui, do ato da presidência, que cria comissão especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação às medidas preventivas e saneadoras diante de catástrofes climáticas. Primeira proposta, não corte o orçamento das Forças Armadas. Isso está hoje na mesa da presidente, a possibilidade de cortar o pouco que se tem. Que nesses momentos difíceis, quem está lá, em primeiro lugar não, quem está lá quase que sozinho são as Forças Armadas e ali a nossa Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. E a proposta minha, neste caso, né, eu acredito que se nós não adotarmos no Brasil uma política que vise o planejamento familiar, a paternidade responsável, ou um outro nome que talvez não fosse muito adequado, mas chama a atenção, controle da natalidade, nós não conseguiremos fazer com que o nosso povo tenha dias melhores. Não tem como, o governo federal, os governos estaduais, os prefeitos, não tem como arcar
um crescimento anual de 3 milhões de habitantes. Eu faço esse cálculo, levando em conta, em especial, o número de alistados para o serviço militar. No corrente ano, as Forças Armadas estão fazendo o recrutamento e se alistaram no ano passado 1.600.000 jovens do sexo masculino. Então são aproximadamente 3.200.000 jovens, né, que nasceram em 1993 estão se alistando agora. E esse número está no crescente. Em 1970 nós éramos 90 milhões de habitantes. Hoje somos 190 milhões de habitantes. Até o jornal Globo aqui, de 30 de janeiro, sobre o caso do Rio de Janeiro, diz aqui em um seu espaço aqui: o inchaço das cidades ajuda a explicar o grande número de mortos. Com esse crescimento de 3 milhões de habitantes a mais por ano, sem qualquer controle do crescimento populacional, outras catástrofes virão, e cada vez com uma violência maior. Fora isso, não temos como fugir de crise seríssima no futuro. Hoje em dia nós produzimos, por dia, 190 mil toneladas de lixo, por dia. Falta água potável em grandes centros. Engarrafamentos, não só mais em grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, mas em cidades de médio porte. As crises de energia que estão pipocando agora. A falta de alimento que se fará presente, com toda certeza. E o político brasileiro, me desculpe, acho que nós devemos parar de pensar que quanto mais pobre e ignorante, melhor é para conseguir voto, para conseguir poder, que este governo tenha interesse em política nesse sentido. Basta aqui prestarmos atenção na proposta, aqui na mensagem presidencial, lida a semana passada nessa casa pela Presidente da República. Ela quer dar a ênfase no quê? Erradicação da miséria. Com o quê? Com Bolsa Família. Bolsa Família nada mais é que um projeto para tirar dinheiro de quem produz, para dar para quem se acomoda, para que use seu título de eleitor para manter quem está no poder. Ou seja, quem está no poder, se brigar por educação e fim da miséria, vai deixar de ter voto de miseráveis. E nós devemos colocar, se não um ponto final, uma transição para esses projetos, como por exemplo aqui o Bolsa Família. A questão da educação, mesma coisa, Crianças de 0 a 3 anos, são 3 milhões em creche no Brasil. E a garotada hoje em dia vai mais em escola pública, mais em troca da merenda escolar, do que em troca de conhecimento. Assim sendo, temos essa preocupação, temos que ter essa preocupação e não ficarmos, apesar da presidente Roseli Freitas, ficarmos aqui sendo agendados pelo Poder Executivo do que devemos votar, o que devemos aprovar ou não aprovar, ou agendados pela própria imprensa, cada um de nós sempre correndo da imprensa. Quando ligam um repórter para nós, muitos até se preocupam, porque será que tem contra mim? Que estamos sempre expostos a ações do Executivo, às vezes para manter até o nosso mandato, mas que não dá independência para que o Executivo realmente, independência para que o Legislativo realmente trabalhe para um país melhor. E o grande medo que eu tenho no Brasil atualmente, com as políticas que se adotam aqui, como temos aqui o deputado Quartiero, chegado agora de Roraima, que foi um defensor contra a demarcação da Raposa Serra do Sol, da maneira como foi proposta pelo governo do PT, como com toda certeza foi contra a demarcação da reserva Yanomami, como proposta no governo anterior. Estamos deixando lá, além de água potável, reservas minerais, reservas de gás e biodiversidade, grandes espaços vazios, que potência do primeiro mundo, que tem bilhões de habitantes e são nucleares, possam um dia vir ocupar esse espaço que nós aqui estamos deixando em aberto. E a grande preocupação minha também, senhor presidente, é com a questão da democracia. Este governo que está aí, o anterior, não tem preocupação com democracia ou com o país. A preocupação é perpetuar-se no poder. E fiquei preocupado com outro lado lido aqui, na mesa há poucos momentos atrás, sobre uma comissão especial para tratar da reforma política. Eu entendo, meus senhores, se o governo aprovar aqui, numa reforma política, uma proposta como lista fechada, imagine em 2014 Lula candidato a presidente. Pelo que tudo indica, pelo carisma que ele deixou, com toda certeza.